A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para nós é um privilégio estarmos aqui no Cai Alfa compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre algo bastante relevante que tem me incomodado profundamente já há alguns anos, que é quanto ao nosso evangelho. Qual é o evangelho que você e eu temos pregado? E eu gostaria assim de contextualizar, porque nós estamos dentro de um ambiente de, prioritariamente, o Cai Alfa atua dentro das universidades, e nós temos ali um ambiente de pessoas, tanto de professores como jovens, que estão ali em busca de conhecimento, ampliar seus horizontes, ampliar suas oportunidades, sua capacidade, e muito mais quando nós temos Deus na nossa vida, isso se torna um potencial muito maior, né? Porque até a própria palavra de Deus nos garante, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E dentro dessa tônica nós temos alguns jargão, alguns costumes evangélicos que muitas vezes me preocupa se nós, ao entrarmos num ambiente de evangelização, se nós estamos realmente levando a palavra de Deus, se nós estamos levando o evangelho da salvação ou se nós estamos levando o evangelho da solução. Nós temos aí versículos que nos garante vitórias, com certeza. Salmo 23, 1, 2, um dos textos mais conhecidos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, certo? Deus faz isso, Deus cuida de nós, Deus é o nosso pastor 100%. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lá é 1 João 4,4, João falando que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Paulo lá em Romanos 8, somos mais do que vencedores, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vários outros textos que nós temos decore e salteado que atestam uma vida de vitória. Mas a minha pergunta é, quando nós levamos esse evangelho direcionado a uma vida de vitória, um evangelho que eu costumo dizer que é o evangelho da solução, um evangelho que visa o bem do ser humano nesta terra, que mostra um estilo de vida que parece que os problemas não vão fazer parte da vida, parece que a enfermidade não vai mais fazer parte da vida e parece que a pessoa não vai mais morrer, ela vai viver eternamente, Porque se ela aceitou Jesus, pronto, os problemas delas acabaram, ela não vai ficar doente, não vai morrer. Nós até cremos que Jesus pode voltar e nos arrebatar e realmente nós não morreremos. Nós cremos numa vida longa, etc. Mas a tônica parece que muitas vezes coloca o céu na terra e não nos leva, na verdade, a visualizarmos o céu. E eu acho isso muito perigoso. Por quê? Porque quando nós estamos trazendo uma palavra de Deus nessa direção e o nosso ouvinte está entendendo isso, que ao aceitar Jesus os seus problemas todos acabaram, isso não corresponde à totalidade da palavra de Deus, não corresponde a um entendimento mais completo. E quando tudo vai mal? E quando o crente fiel, dizimista, ofertante, que evangeliza, que prega, ele fica enfermo? E muitas vezes tem até um câncer, o desemprego vem, a adversidade vem, um ente querido morre. Como explicar isso dentro de um evangelho como o evangelho da solução? Como que nós vamos explicar a presença de Deus na nossa vida quando nós não temos nada material ou nada materializado para mostrar para as pessoas? Muitas vezes nós queremos mostrar algo. Olha como Deus tem me abençoado, olha o meu carro. Olha como Deus tem abençoado, olha a minha casa. Olha como Deus tem abençoado, olha o meu trabalho. E nós vamos apontando as coisas materiais, as coisas presentes, do presente século, como sendo testemunhos a respeito da presença de Deus na nossa vida. Mas aí, e quando essas coisas não estão presentes? Deus deixou de ser Deus? Deus te abandonou? Deus foi embora? Deus não é mais Deus? Então, ou seja, o nosso evangelho ele precisa ser completo. Ele não pode ser um evangelho que atende somente a demanda da solução, atende só a demanda
do bem viver sobre a terra. O nosso evangelho, ele atende uma das maiores demandas que qualquer ser humano pode enfrentar. E ele não se resume a esta terra. E aí é que entra alguns outros textos bíblicos que nós precisamos de compreender. Qual que é o nosso maior problema hoje? Qual que é o maior problema do ser humano em geral? Qual é o maior problema? Qual que é a coisa mais extraordinariamente perigosa para o ser humano? Nós poderíamos falar, o pecado. Sim, que o pecado leva à morte. Poderíamos falar a morte física? Sim, mas nós sabemos que existe uma eternidade. O nosso problema é a eternidade. E aí é que entra uma questão. Qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é Deus. Esse é o nosso maior problema. Você vai falar assim, como? Não, Deus? Sim, Jesus falou isso. Olha só o que Jesus disse lá em Lucas 12, 4 a 5. Olha só o que Jesus falou. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo. Não tem que ter medo dos assassinos. Ele só vai matar o seu corpo. E depois ele não tem mais nada que ele pode fazer. Depois que você está morto, esse assassino não pode fazer mais nada com você. Mas, olha o que Jesus fala, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode matar, aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Olha só, Jesus está falando, olha, tema a Deus, porque Deus pode matar e fazer a sua alma perecer eternamente no inferno. Paulo, lá em Romanos 5, 8 e 9, lá no 9 principalmente, ele fala, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira de quem? Da ira de Deus. Nós temos que atentar para esse detalhe, nós estamos caminhando em direção a Deus. E se nós chegarmos lá sem Jesus, nós vamos nos encontrar, não é com Deus, é com a ira de Deus. Olha o que Jesus fala lá em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que coisa extraordinária. Meu Deus, nós estamos diante de duas oportunidades. Uma oportunidade de salvação eterna e outra oportunidade de perdição eterna. Aliás, para a perdição eterna nós não precisamos escolher. O homem natural já caminha para a perdição eterna. O homem natural, ele já está debaixo da ira de Deus. Olha o que João 3,36 fala. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus ainda não está em ação sobre a vida dele, mas ela permanece. Ela é um sinal de que uma hora esse homem vai se encontrar com essa ira. Nós somos salvos da ira de Deus. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus falou, aquele que permanecer até o fim será salvo. Será salvo do quê? Nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Isso que tem que ficar muito claro na nossa evangelização. Tem que ficar muito claro para as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Nós não estamos apresentando um evangelho de solução, de prazeres nesse mundo, de vida boa, de vida sem problema. Isso não é evangelho, isso não é verdade. Não é isso que a gente encontra nas Escrituras. Olha só o que Tiago 1, 2 a 4 fala. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago fala que nós vamos passar por provações, e ali a nossa fé vai ser provada. Jesus mesmo, lá em João 16,33, ele fala, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra verdade que nós conhecemos, a porta é estreita, a porta é Jesus, só que não é só a porta que é estreita. A porta é estreita, mas o caminho é estreito. Quando a gente fala para as pessoas, olha, você tem que entrar pela porta estreita,
Lembra elas que depois da porta estreita também tem o caminho estreito. Olha lá o que Jesus falou lá em Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, a porta é estreita, mas se prepara, porque o caminho também é estreito. A porta larga conduz à perdição. O caminho largo, espaçoso, tranquilo, de bem com a vida, tudo indo bem e tal, esse não é de Deus. Deus nos mantém no caminho estreito. Por isso, um dos grandes alertas que Jesus faz na nossa vida e uma das grandes ordenanças que ele faz para nós que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é o que está lá escrito em Mateus 16, 15 a 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, nós temos o grande ápice dessa vitória. Nós temos que pregar o evangelho de forma que as pessoas vejam que além dessa vida, de que o nosso alvo não é essa terra, o nosso alvo é o céu, que eles consigam olhar para aquilo que está reservado para nós no futuro com Deus e que isso seja o objeto de desejo, que leve a pessoa a um arrependimento genuíno por desejar o céu, mas não desejar o céu somente para fugir do inferno. Porque tem muita gente que você pode perguntar, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Eu quero ir para o céu. Mas só que no céu tem Jesus. Só que no céu só entra quem for lavado pelo sangue de Jesus. Só no céu só entra quem Jesus escreveu o nome no livro da vida. Então, ou seja, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Então, muitas pessoas às vezes querem o céu, mas não querem um compromisso com relação ao caminho estreito, não querem passar pela porta estreita, não querem o caminho estreito, não querem e tão pouco se importando se Jesus vai estar no céu ou não vai. Isso daí não é salvação. Porque a palavra de Deus nos garante lá em Apocalipse 21, 1 a 4, olha o que João viu. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aonde não tem choro? No céu. Aonde não tem dor? No céu. Aonde não tem mais morte? No céu. Aonde tem choro? Nesta terra. Aonde que tem dor? Nesta terra. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar frio, vamos passar calor, vai ter inverno, verão, vai ter noite e dia, vai ter monte e vale, e é o que a palavra de Deus nos garante. Mas aquele que perseverar até o fim, como disse Jesus, esse vai ser salvo. Salvo do quê? Da ira de Deus. E ele vai poder entrar no céu e habitar num lugar onde não há mais sofrimento. Só lá no céu. Não tem mais dor, não tem mais choro e não tem mais pranto. Em nenhum outro lugar, em qualquer outro lugar, essas coisas acontecem, ok? Então que Deus nos abençoe a pregarmos o Evangelho, a entendermos a seriedade da pregação do Evangelho, a entendermos a urgência da pregação do Evangelho. Nesses dias de coronavírus estamos aí presenciando números de morte, números de internações, né? Que isso não suceda na nossa vida, não suceda a um ente querido que ainda não tem seu nome escrito no livro da vida, né? Vamos pregar o evangelho enquanto há tempo, vamos mostrar o céu para as pessoas, vamos mostrar que o caminho é Jesus, vamos mostrar que a porta é estreita, vamos mostrar que o caminho é estreito. Que Deus te abençoe, te traga paz, tranquilidade, abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém.